Gênesis capítulo 37. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós. Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti. Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai, em Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem teus irmãos, e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe: que procuras? Respondeu ele: estou procurando meus irmãos, dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos, e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele, para o matarem. Dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores, que ele trazia. E tomando, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, nos seus camelôs traziam tragacanto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Ora, Ruben voltou à cova, e eis que José não estava na cova, pelo que rasgou as suas vestes. E, tornando a seus irmãos, disse: o menino não aparece, e eu, aonde irei? Tomaram, então, a túnica de José, mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe: achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho, ou não. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho. Uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado, e disse: na verdade,
Com choro hei de descer para meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda.